Então, hoje quem vai nos falar é o Frei Demétrio, que alguns já conhecem, e ele vai falar, melhor você dizer o que você vai falar. Falar um pouquinho sobre Santa Clara e a Bíblia, a relação, a profundidade que Santa Clara trabalhou um pouco, essa questão da realidade bíblica. Numa outra vez nós trabalhamos São Francisco e a Bíblia. E demos aí uma pequena análise. Agora dá uma olhadinha sobre Santa Clara e a Bíblia. Para num terceiro momento, numa outra vez que eu vim trabalhar com vocês, trabalhar a leitura franciscana da Bíblia. Então propor uma metodologia bíblica a partir da experiência franciscana. Isso não é tão claro, mas dá para a gente chegar num bom trabalho. Comecemos? Muito bem, gente. Então, trabalhar Santa Clara e a Bíblia. Nós, por tradição, temos muitos escritos franciscanos, muitos escritos franciscanos e muitas biografias sobre Francisco, essa coisa toda. Quando nós chegamos em Santa Clara, há uma redução de material, nós temos menos material e parte do material que nós temos hoje, no Brasil, nós devemos aí um grande favor ao Frei José Carlos Pedroso, que é, com certeza, o maior pesquisador nesse assunto entre nós. E aqui eu estou numa situação difícil, porque eu vou falar de Santa Clara diante dele. E isso é um problema. Mas tudo bem. Então eu vou navegar mais para a Bíblia, que na Bíblia eu tenho segurança, que é a minha área. E de vez em quando ainda dá uma pincelada de Santa Clara. Tá bom? E é muito interessante, então. A primeira coisa que nós temos sobre Santa Clara é que Santa Clara ela pertencia a uma suposta classe, nós chamamos de nobreza. É difícil dizer o que é a nobreza na Idade Média. É muito difícil dizer o que é nobreza. E há estudos e estudos sobre isso. Mas uma coisa é certa, sim, Clara pertencia a uma família que tinha, sim, o seu título de nobreza. E a educação da nobreza é diferente da educação no meio popular e é bem diferente da educação também que aqueles que estavam nascendo no meio de uma classe de comerciantes tinham, como foi o exemplo de Francisco. A educação é diferente. A educação na nobreza, ela se dava de uma outra forma. Então, quero analisar com vocês, num primeiro momento, um pouquinho sobre a educação da nobreza. Lembrando que aqui nós temos uma particularidade. Na nobreza, se tinha aos meninos estudos que favoreciam ao menino o trabalho na arte da nobreza. Então, o menininho nobre, ele se preparava com conhecimentos matemáticos, conhecimentos de línguas, conhecimento das letras e conhecimento também da arte da guerra, da esgrima, do montar cavalo, atacar com cavalo. Então, existia uma certa cultura clássica que educava os meninos. Quando nós olhamos para a educação das meninas, aí a coisa muda. De certa maneira, a educação das meninas, ela era voltada para a arte de, não ofendendo, mas a arte de servir ao homem no meio da nobreza. E Clara, ela foi educada dentro dessa arte. Então, as meninas tinham conhecimento, sim, de letras. Mas esse conhecimento de letras sempre estava colocado sob a ótica do servir ao universo masculino. A menina, ela era preparada
para ser noiva de alguém nobre. De alguém nobre. E a educação, então, se dava nessas linhas das etiquetas, do como se portar, do como comer, do como se vestir, do como se arrumar. Também no como lidar com as artimanhas do lar. A educação feminina, então, ela era muito voltada, de fato, para a ideia de casamento. A ideia de casamento. Então, a menininha nobre, ela, desde pequena, já estava sendo preparada para o seu príncipe encantado. Geralmente se casava com um sapo, mas esperava o príncipe encantado. E ali Clara foi educada nesse sentido. Pergunta que o pessoal fala: Clara tinha conhecimentos de letras? Resposta óbvia: sim. Clara tinha conhecimentos bíblicos? Resposta óbvia: sim. Basta ver os escritos, né? O Frei José Carlos faz uma tradução muito interessante. E é claro, é muito óbvio que ela tinha assim, o conhecimento da arte da escrita, da arte da poesia. E quando a gente coloca os escritos de Francisco e os escritos de Clara, um do lado do outro, Francisco escreve mal, mas escreve mal mesmo. E quando a gente olha para Clara, Clara escreve bem. O texto dela transcorre livre, com um alto teor poético, conceitos poéticos, grandes analogias. Ela faz umas analogias muito interessantes. Nós veremos aqui um pouco a analogia do Cristo espelho. A analogia do Cristo espelho. Vamos dar uma olhada nessa analogia. E ela é capaz, assim, de dizer algo a partir de uma experiência profunda de mística, de espiritualidade. Eu vou comentar com vocês que um livro que com certeza influenciou profundamente o jeito de Clara lidar com Cristo foi o livro de Cântico dos Cânticos, que narra toda uma poesia do amor entre a amada e o seu amado. E esse livro entra na Bíblia de uma maneira muito estranha, porque num primeiro momento queria se tirar esse livro da Bíblia. Mas alguém, por sorte, disse que o amado era Deus e a amada era Israel. E porque essa analogia foi feita, o livro continua dentro da Bíblia. Só que o livro conta verdadeiramente a história de um homem amado por uma mulher. Releitura desse livro, colocando como o amado o próprio Cristo, o esposo, e ela, com suas irmãs, as esposas, as noivas, prudentes, que seguram suas lâmpadas com bastante azeite. Mateus 25 vai trabalhar isso. Pois bem, Clara, enfim, ela teve na nobreza, ela teve, sim, a sua educação voltada para o casamento. Voltada para o casamento. Ela teve isso, foi influenciada nesse sentido. E ali vocês sabem, né, que toda essa educação fazia de Clara uma mulher muito fina. Tanto fina na arte do cotidiano, como fina também nos seus escritos, no seu pensamento, no seu jeito de lidar com as coisas. E Clara, quando ela vai assumir um dado muito importante, que vai ser a pobreza, ela vai dar para a pobreza uma fineza muito bonita. A pobreza. E para Clara, a pobreza não vai ser uma dificuldade, mas será um grande privilégio para a sua vivência em Cristo. Com seu esposo, né? Com seu esposo. Então a pobreza será, assim, para Clara, nossa, vai ser um grande privilégio que faz com que ela viva o amor com seu esposo.
Então, vamos aprender muito com Clara, se a gente conseguir ler nas entrelinhas alguns recadinhos que ela nos traduz. Muito bem. A Bíblia na nobreza. Como que era feita a educação bíblica na nobreza? Bem, eu dizia na etapa passada, quando falava sobre Francisco, que livros eram raros. Livros eram raros, eram copiados à mão, feito ali com pergaminho, né, com couro, né? Então, havia assim, uma técnica muito apurada para se fazer livros, o que tornava livro um artigo de alto luxo. Hoje nós temos a imprensa, né, que faz livros. Mas naquela época não. Não tinha jeito. Alguém escrevia um livro, o copista tinha que copiar a caneta o livro inteiro. E não podia só copiar o livro, tinha que colocar desenho, tinha que ter o iluminador, né? Aquele que fazia as ilustrações, tudo, né? As iluminuras. Então, se fazer o livro era uma arte. Então, quando a gente adquiria um livro, nós adquirimos verdadeiramente uma obra de arte que passou pela mão de muitas pessoas. Então, isso tornava o livro um objeto muito raro. Haviam muitos nobres que já detinham em sua casa pequenas bibliotecas. E nas bibliotecas, né, da nobreza, existiam pequenos livros que tinham determinados livros bíblicos ou textos referentes à liturgia celebrada no domingo. Então, os lecionários. Então, certos nobres já detinham isso, né? Agora, é claro que dentro da nobreza, é uma nobreza cristã, e a nobreza cristã ela tem a sua tradição de transmitir certos valores próprios do cristianismo. No universo masculino, o cavaleirismo. O cavaleirismo era um sentimento nobre do cristão. Ser cavaleiro, ser cordial. E, no universo feminino, a cortesia, a capacidade de ser solícita. Isso também era muito forte dentro do universo feminino cristão. Quando se trabalhava a educação cristã, as mulheres elas tinham o seu processo de catequese. Eu dizia, na vez passada, que as paróquias tinham suas escolinhas paroquiais, suas escolas paroquiais. E quem tinha poder aquisitivo conseguia participar, e também quem era da nobreza poderia participar. Mas também, geralmente, as famílias nobres com um maior poder aquisitivo contratavam os seus próprios catequistas. E muitas vezes haviam próprios clérigos a serviço da catequese dos nobres. Era uma forma de vencer a falta de dinheiro. Então haviam também clérigos que eram catequistas entre os nobres. E ali se pagava para tal clérigo educar as crianças nisso, de tal forma. Então, nós não sabemos com toda clareza se Clara foi educada numa escola paroquial ou teve os seus catequistas próprios. Nós não temos isso com toda certeza. Mas essas duas formas eram comuns no meio da nobreza. E, ao ler os escritos de Clara, nós percebemos que, por trás dos seus escritos, existe uma sólida catequese. Uma sólida catequese. Ela foi bem catequizada. Foi bem catequizada. Bem mesmo. Bem mesmo. E quando ela realiza a sua experiência de Deus, toda aquela catequese que estava enraizada em seu interior aflora, dando sentido para todas aquelas coisas que ela tinha estudado. Geralmente, quando nós fazemos uma experiência de Deus, isso acontece com a gente. A gente tem várias dúvidas na nossa vida cristã, na nossa caminhada de fé.
Mas quando nós fazemos uma profunda experiência de Deus, aquela experiência de Deus, ela ilumina a nossa experiência passada e ela vai realizando conexões entre tudo aquilo que nós aprendemos. E aí a gente vai percebendo alguma coisa. Exemplo. Eu, quando era pequeno, eu lembro que não entrava na minha cabeça a história que Deus era 3 em 1. 3 em 1, para mim, era um aparelho de som que eu tinha em casa. Aquele era 3 em 1. Hoje parece que já não tem mais, hoje, né? Hoje tem MP25. Então, um monte de coisa. Mas naquela época, sim, era o 3 em 1. Não é? E aquilo não me entrava na cabeça. Não me entrava na cabeça. E quando eu fui para o seminário, ainda não me entrava na cabeça. Eu sabia que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus era o Trino, mas tudo isso é conceito que não vai para o coração. Tudo isso é conceito que não vai para o coração. É conceito, está na cabeça. Em determinada época, fiz uma experiência de Deus muito interessante, que mexeu comigo. Eu era magrinho, até engordei naquela época, de tanta experiência de Deus. Não é? E aquela experiência de Deus fez com que eu fizesse, de fato, uma compreensão interior de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aquilo que era dúvida para mim, deixou de ser dúvida de uma hora para outra. Não era mais dúvida, porque era experiência. Era experiência. Com certeza, Clara foi profundamente catequizada, muito bem catequizada, mas a experiência profunda que ela realiza com o esposo, que é Deus, faz com que ela releia tudo aquilo que ela aprendeu. E tudo aquilo aflora de tal maneira, numa profunda mística. Então, se tem uma forma legal de a gente definir Santa Clara é a mística entre os franciscanos. Grande mística nossa. Porque ela conseguiu traduzir para o franciscanismo uma profunda experiência de contato com Deus. A exemplo de Francisco. Então, isso é importante. A Bíblia na nobreza na Idade Média, ela era livro escrito, copiado à mão, muitos volumes, eram raros nas casas ter todos os volumes, nas casas dos nobres. Mas os principais volumes já se encontrava em algumas casas. E Clara, ela teve, sim, contato na sua infância com o universo bíblico. Clara foi catequizada biblicamente. Então, isso dá para a gente concluir a partir de seus estudos. Só que Clara, quando ela faz a sua experiência e ela se torna a companheira na fundação, digamos assim, do franciscanismo, o Frei José Carlos ele gosta sempre de salientar o seguinte, que Clara não foi discípula de Francisco. Clara, ela foi companheira. E nós temos uma mania de olhar o franciscanismo do lado masculino sem contemplar o lado feminino, que é, digamos assim, a metade de nós, né? A nossa metade. Não se compreende franciscanismo sem Clara. É impossível. Toda vez que foi feita experiência de franciscanismo sem Clara, a experiência se afastou da origem. E quando nós recobramos Clara dentro do franciscanismo, nós nos aproximamos da fonte, da origem. E o franciscanismo ganha vida com isso. Não se pode separar Clara de Francisco. Nós não podemos permitir isso.